O PSG é um afortunado, é uma equipa abençoada, tem os dois melhores laterais do mundo, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, de seus nomes. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do duelo mais esperado da segunda jornada da fase de Liga da Champions League, uma partida que gerou imensa expectativa. Muitos amantes do futebol o desejaram na temporada passada, porque foram as duas melhores equipas da última temporada. O PSG foi eleita a melhor equipa do mundo e provou em campo por que razão é a melhor equipa do mundo. Foi a Montjuic vencer o Barcelona por 1-2, ou 2-1. Eu falei 1-2 porque o Barcelona é que jogou em casa. 2-1, golos de Mayolu e também de Gonçalo Ramos. É uma super equipa. A coletividade do PSG é muito forte e veio expor debilidades da coletividade do Barcelona. Algumas sabidas e conhecidas, outras nem tanto, que por exemplo, nesta altura do campeonato, o Barcelona tem muitas dificuldades de jogar com equipas muito intensas, como é o PSG de Luis Enrique, e que o Barcelona, a partir do minuto 60, foi se esgotando fisicamente, foi derretendo completamente fisicamente. Mas vamos olhar para a cronologia do jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, subscreva o canal, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre esta partida, curta este vídeo e compartilhe com mais amigos seus para alargarmos aqui a nossa família. O jogo começa com o Barcelona a dominar, Lamine Yamal a desconcertar os companheiros ou os adversários, no caso Vitinha e Barcola, e depois Nuno Mendes, um duelo à parte neste jogo, depois de ter sido passado por Lamine Yamal. Nuno Mendes no segundo confronto não permite veleidades ao jovem jogador espanhol. Um Barça muito melhor nos primeiros 30 minutos de jogo. O PSG teve muitas dificuldades para entrar no jogo. O Vitinha foi muito bem marcado. Um jogo muito concentrado na construção, no cérebro de cada uma das equipas. O meio-campo, Zaire Emery numa função específica, não permitir que Pedri fosse mágico e que brilhasse muito no jogo. E foi assim que as duas equipas tentaram anular uma a outra, porque são duas equipas que têm características muito similares. As duas equipas querem sair a jogar e não querem permitir que a outra equipa jogue, então pressionam muito em cima a saída de bola do adversário. E o Barcelona fazia muito bem a pressão da saída de bola do Paris Saint-Germain, que não conseguia construir, que tinha muitas dificuldades para a condução do jogo pelo seu melhor jogador, o seu criativo, Vitinha. Depois daqueles dois momentos, o Lamine Yamal continuava muito interventivo no jogo. Ele faz uma trivela por fora, a bola passa por toda a defensiva do Paris Saint-Germain e encontra Ferran Torres, que fez um bom jogo, diga-se de passagem, na ocupação de espaços, na leitura de jogo, nas entrelinhas. Muito bom jogo do espanhol. Entendemos bem por que razão Hansi Flick não colocou Lewandowski como jogador titular no 11 da equipa blaugrana. O Ferran ganha a bola, passa por Chevalier, o guarda-redes do PSG, e na ânsia de fazer o golo, ele podia contemplar um bocadinho para esperar a entrada ou do Marcos ou do Dani Olmo, mas ele não faz isso, ele remata e a bola é cortada por Zabarni, o defesa do PSG, ex-Bournemouth. Grande jogo de Zabarni, que substituiu Marquinhos. O PSG foi muito desfalcado para Barcelona, sem Dembélé, sem Doué, sem Kvaratskhelia. Começou o jogo com Barcola, Mbaye e Mayolu, o jovem jogador de 19 anos que faz o golo da igualdade. Mas lá chegaremos. Depois o Barcelona tem novamente um momento de ataque com Lamine Yamal, com mais uma trivela que também não é concluída por Ferran Torres, e o PSG sentia então o aperto, o sufoco do Barcelona, e Vitinha faz um passe errado, que é ganho por Lamine Yamal. Esse entrega a bola para Pedri,
Pedri assiste Marcus Rashford, que quando todos nós pensávamos que ele remataria diretamente para a baliza, ele nos surpreende e coloca a bola em Ferran Torres, passando por toda a defesa do Paris Saint-Germain. E Ferran Torres, o tubarão, na cara do golo, faz então 1-0 para o Barcelona. Mas o PSG continuou muito tranquilo no jogo, não se abalou com o golo sofrido. Aqui o Barcelona ainda continuou a ter bola, até que o jogo muda. A partir do minuto 30, 32, mais ou menos, o primeiro sinal é uma saída em velocidade de Nuno Mendes com a bola controlada numa construção, vai pelo corredor central, o Condé não encontra o Nuno Mendes, o Lamine Yamal não percebe o Nuno Mendes e ele sai progredindo em direção à baliza do Barcelona e Frenkie de Jong é obrigado a cometer uma falta contra o jogador português e é até demonstrado com um cartão amarelo. O PSG foi tendo momentos no jogo com Bradley Barcola. Eu gosto do Barcola, mas ele tem um grande problema que se chama decisão, definição no último remate, no último momento, no último passe. Ele tem uma bola que ele ganha sozinho e adianta demais a bola e perde a bola. E depois tem remates muito à figura de Chesney em grandes oportunidades para ele e ele não consegue concluir as jogadas com perfeição. Na minha opinião, este é o grande defeito de Barcola. O PSG continuou a crescer no jogo e uma nova saída de Nuno Mendes pelo corredor central faz um passe belíssimo para Mayulu. Eu nunca vi o Pau Cubarsí ser retirado de uma jogada com tanta qualidade e em que o jogador espanhol não tem a capacidade para interceptar a bola. É uma bola primorosamente colocada por Nuno Mendes e Mayulu, no auge dos seus 19 anos de idade. O que é que ele faz? O golo, 1-1. É de uma frieza e uma qualidade incrível para o jovem jogador do Paris Saint-Germain. Últimos minutos de jogo na primeira parte, do minuto 30 ao minuto 45, os últimos 17 minutos, porque o árbitro deu mais 2, se não estou em erro, foram do PSG. E a segunda parte do PSG é brutal, de uma intensidade, de uma resposta e um ataque muito bem conseguidos pela equipa de Luis Enrique. Os 10 primeiros minutos da segunda parte são sufocantes para o Barcelona. Um PSG muito intenso, aqui já conseguia sair melhor, já conseguia construir melhor. Mudou Luis Enrique as posições dos seus extremos. Barcola foi para o lado direito, como atacava o PSG. Mbaye para o lado esquerdo. E aqui ele veio mostrar como Condé estava a fazer um mau jogo naquela noite. Um péssimo jogo do lateral francês e Mbaye veio expor todas as debilidades do corredor esquerdo do Barcelona e o PSG aqui construía com qualidade, saía com precisão e foi buscando o golo. Mas o Barcelona tem uma equipa com individualidades e que consegue facilmente também chegar à equipa adversária na sua transição ofensiva de forma muito rápida e muito eficaz. O Barcelona tem a grande chance para fazer o 2-1 com Dani Olmo num cruzamento de Ferran Torres que é cortado por Zabarni, impecável, e na recarga Dani Olmo remata fraquinho para a defesa. Fraquinho não, foi uma grande defesa do Hakimi. O Hakimi então entra no caminho da bola e tira a bola. Isso aqui foi um golo ganho pelo Paris Saint-Germain. Aquele momento foi um golo ganho pelo Paris Saint-Germain. Eu continuo à espera de que Dani Olmo chegue para a temporada. Não tem feito bons jogos. Foi mais um jogo muito apagado do médio espanhol do Barcelona diante do PSG. Uma coletividade impressionante do Paris Saint-Germain. Uma capacidade, uma intensidade, uma construção incrível. Luis Enrique foi fazendo algumas mexidas na equipa. Nuno Mendes tem ali um momento em que um árbitro mais rigoroso expulsá-lo-ia
Também pode acontecer de o árbitro inglês ter pensado assim, talvez eu exagerei na hora em que dei o cartão amarelo na primeira metade, então agora eu vou para a lei da compensação, porque a falta é do Nuno Mendes. É o Nuno Mendes que trava o Lamine Yamal à entrada da área. É um livre muito mal cobrado por Lamine Yamal, que se esvaziou e evaporou por completo na segunda metade, não existiu. O jovem jogador do Barcelona, vimos-lo na temporada passada a chamar a responsabilidade para si em jogos mais importantes, em jogos grandes. Ele até tentou na primeira metade, mas não conseguiu, e na segunda metade foi muito, muito mal, muito apagado. Muitas decisões erradas da sua parte, aquelas jogadas de puxar para dentro, depois rematar cruzada, a bola não obedecia, não mais acontecia, e deixamos de vê-lo na partida, Lamine Yamal. E o PSG continuou a fazer as suas mexidas. Depois desta jogada em que Nuno Mendes faz uma falta e não vê o segundo cartão amarelo, Luís Henrique então decide colocar em campo Lucas Hernandes e colocar Nuno Mendes mais aberto, a jogar como um extremo, e Lucas Hernandes como o lateral esquerdo, ou seja, passou a jogar até com 3 centrais e com os 2 laterais mais abertos, Hakimi e também Nuno Mendes. E as mexidas foram acontecendo, mas o Hans Flick, não tendo muita qualidade no banco para mudar o jogo, demorou para mexer na sua equipa, e quando mexeu mal, na minha opinião. O Pedri estava esgotadíssimo, percebia-se, porque o Zaire-Emery mordia-lhe. Era uma pressão muito, muito forte. Acompanhou-o até aos 78 minutos, mais ou menos, quando o Pedri saiu do jogo. E então ter um adversário em cima é muito complicado, porque exigiu que Pedri corresse mais. O Pedri não teve tempo para pausar, para pensar, para olhar. Ele estava sempre muito acuado por adversários. O Flick decidiu tirar o Pedri do jogo, colocou Marc Caçador, e a equipa ficou mais presa nos seus movimentos, e aos 90 minutos mais ou menos o PSG chega então ao 2-1 numa grandíssima bola de Hakimi para os pés de o pistoleiro, como é que ele chama? Gonçalo Ramos, que faz o 2-1 para o PSG, que mereceu muito ganhar o jogo, porque os 15 minutos finais da primeira parte e os 45 minutos da segunda metade são todos do PSG. Foi um jogo em que o PSG deu a volta, dominou o jogo, mais intenso, mais eficaz, mais criativo, com mais qualidade, e foi anulando, esvaziando o Barcelona. O Gerard Martin continua a ser um grande problema, na minha opinião, para aquele lado do Barcelona. Foi também uma má entrada de Baldé, porque é Baldé que não acompanha Hakimi, e é Hakimi que faz o passe decisivo para o golo. A UEFA deu o Man of the Match para Nuno Mendes, mas na minha opinião o Hakimi, pelo corte que faz e pela última assistência. Lá está, o Nuno Mendes também tem 2 grandes progressões e faz a assistência para o primeiro golo, e está nos grandes momentos do jogo do Paris Saint-Germain. A capacidade, quer de Hakimi, quer de Nuno Mendes, para jogarem pelo meio, ou de os extremos do PSG jogarem por dentro e os 2 laterais terem mais projeção ofensiva, é fantástica. Vence assim o PSG ao Barcelona. Será que está dissipada a dúvida de qual é a melhor equipa do mundo no momento? É o Paris Saint-Germain, com certeza. É de uma qualidade bestial. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários, o que vocês acharam deste jogo. Na minha opinião, uma vitória justíssima, um belíssimo jogo da dupla de centrais do Paris Saint-Germain, Zarbani e Pacho. Os 2 laterais são os melhores do mundo. Não tão bom jogo do meio campo do PSG, mas a partir do minuto 60 o Vitinha entra no jogo e as acelerações são completamente diferentes. Muita ousadia de Luís Henrique para jogar com Bailly e com Mayolu, sem ter os seus principais jogadores como Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia, não ter o Marquinhos na defesa do PSG.
muita valentia do Paris Saint-Germain. A entrada de Kang Lee também vem deixar uma bola na base do poste. O Barcelona teve os seus momentos. O jogo do Eric Garcia na defesa é muito bom. O Condé tem uma noite muito má. O Pau Cubarsí tem uma noite muito discreta. O Gerard Martin eu não consigo classificá-lo muito porque ele é um jogador muito correto. O Lamine Yamal teve alguns momentos com boas luzes. É um bom jogo de Pedri, apesar de não ter sido um jogo em que ele foi completamente livre para criar. É um jogo regular de Frenkie de Jong. É muito bom jogo de Ferran Torres e um jogo QB de Marcus Rashford. Eu quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. Nós voltamos a nos ver num próximo vídeo. Muitos beijinhos. Até lá.